Bem-vindos a mais uma emocionante jornada através das páginas da Bíblia. Hoje vamos explorar a incrível história de Davi, um humilde pastor que se tornou o renomado rei de Israel. Preparem-se para testemunhar as reviravoltas, as batalhas e a jornada espiritual desse notável homem de Deus. Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem rico e respeitado da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Davi foi criado como pastor de ovelhas, uma profissão que lhe ensinou muitas qualidades, como coragem, dedicação e cuidado. Ele também era um músico talentoso que tocava harpa e compunha belos salmos. Um dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus a Belém para ungir um dos filhos de Jessé como o novo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei, por causa de sua desobediência e teimosia. Samuel pensou que Deus tivesse escolhido um dos irmãos mais velhos de Davi, que eram fortes e valentes. Mas Deus disse a Samuel que não olhasse para a aparência ou a altura dos homens, pois ele via o coração. Então Samuel chamou Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas, e o ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi convidado a servir ao rei Saul como seu músico e escudeiro. Saul sofria de um espírito mau que o atormentava, e Davi tocava a harpa para ele se acalmar. Davi também se tornou amigo de Jonatas, o filho de Saul, que o amava como um irmão. Um dos maiores feitos de Davi foi enfrentar e matar o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Davi estava levando comida para seus irmãos, que eram soldados, quando ouviu as afrontas de Golias. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante, confiando no poder de Deus. Ele recusou a armadura e a espada de Saul e pegou apenas 5 pedras lisas e uma funda. Com uma pedrada, ele acertou a testa de Golias e o derrubou. Depois, cortou a cabeça dele com a própria espada do filisteu. Com isso, Davi salvou Israel da derrota e da escravidão. A vitória de Davi sobre Golias lhe trouxe fama e admiração entre o povo de Israel. As mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso despertou o ciúme e a ira de Saul, que passou a perseguir Davi e a tentar matá-lo. Davi teve que fugir e se esconder em cavernas e desertos, sendo ajudado por seus amigos e por Deus. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não o fez, pois respeitava a autoridade que Deus havia dado a ele. Ele disse: longe de mim, da parte do Senhor, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Depois de muitos anos de perseguição, Saul morreu em uma batalha contra os filisteus, junto com seus filhos. Davi lamentou a morte de Saul e de Jonatas, e compôs uma elegia em sua homenagem. Então, Davi foi reconhecido como rei de Judá, e depois de mais 7 anos como rei de todo o Israel. Ele conquistou Jerusalém dos Jebuseus e a fez a capital do seu reino. Ele também trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para a Cidade Santa. Ele derrotou muitos inimigos e estabeleceu a paz e a prosperidade em Israel. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, que amava e obedecia à sua vontade. Ele fez uma aliança com Deus, que prometeu que o seu trono seria estabelecido para sempre e que dele sairia o Messias, o Salvador do mundo. Davi também foi um homem de oração e de louvor, que expressava seus sentimentos e sua fé nos salmos que escrevia. Ele era humilde, generoso e justo, e cuidava do seu povo como um bom pastor. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi também cometeu graves pecados em sua vida. Um deles foi o adultério com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Davi viu Batseba se banhando no terraço de sua casa e a desejou.
Ele a mandou buscar e se deitou com ela, e ela engravidou. Para encobrir o seu pecado, Davi tentou fazer com que Urias voltasse para casa e dormisse com sua esposa. Mas ele não quis, pois achava que não era justo desfrutar do conforto de seu lar enquanto seus companheiros estavam em guerra. Então, Davi mandou uma carta ao general Joabe ordenando que ele colocasse Urias na frente da batalha, onde ele certamente morreria. E assim aconteceu. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa e ela deu à luz um filho. Mas o que Davi havia feito desagradou ao Senhor, que enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre para oferecê-la a um visitante. Davi ficou indignado com a injustiça e disse que o homem rico merecia a morte. Então Natã disse a Davi que ele era esse homem, pois ele havia roubado a esposa de Urias e o havia matado. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Mas Natã disse que ele teria que sofrer as consequências de sua ação. Deus disse que a espada não se afastaria de sua casa, que seu filho com Batseba morreria e que um de seus próprios filhos se levantaria contra ele e tomaria suas mulheres à vista de todos. Tudo isso se cumpriu na vida de Davi. Seu filho com Batseba ficou doente e morreu, apesar de Davi jejuar e orar por ele. Davi se consolou com Batseba e ela engravidou novamente, dando à luz a Salomão, que Deus amou e escolheu como o sucessor de Davi. Mas os problemas de Davi não acabaram. Seu filho Aminom se apaixonou por sua meia-irmã Tamar e a violentou, causando a ira de seu irmão Absalão, que a amava. Absalão esperou 2 anos e matou Aminom em uma emboscada, vingando Tamar. Depois disso, Absalão fugiu para Gesur, onde ficou por 3 anos. Davi ficou triste pela morte de Aminom e pela ausência de Absalão, mas não fez nada para trazê-lo de volta. Joabe, o general de Davi, percebeu que Davi queria se reconciliar com Absalão e usou uma mulher sábia para convencer Davi a perdoar seu filho. Davi, então, mandou chamar Absalão, que voltou para Jerusalém, mas não viu o rosto de seu pai por 2 anos. Finalmente, Davi recebeu Absalão e o beijou, restaurando a relação entre eles. Mas Absalão não estava satisfeito com o perdão de seu pai. Ele queria tomar o seu lugar como rei. Ele era um homem muito bonito e carismático, que conquistava a simpatia do povo. Ele se levantava cedo e ficava à porta da cidade, julgando as causas dos que vinham a ele. Ele dizia que não havia ninguém para fazer justiça e que se ele fosse rei, ele faria melhor do que Davi. Ele também beijava e abençoava os que se inclinavam diante dele, roubando o coração dos israelitas. Depois de 4 anos, Absalão pediu a Davi para ir a Hebrom, dizendo que queria cumprir um voto que havia feito ao Senhor. Davi permitiu que ele fosse, mas Absalão tinha um plano secreto. Ele enviou espiões por todo o Israel, dizendo que quando eles ouvissem o som da trombeta, eles deveriam proclamar que Absalão era o rei em Hebrom. Ele também levou consigo 200 homens de Jerusalém que não sabiam de nada e convidou Aitofel, o conselheiro de Davi, para se juntar a ele. Aitofel era um homem sábio, cujo conselho era como a palavra de Deus. Ele traiu Davi e se tornou o conselheiro de Absalão. Quando Davi soube da rebelião de Absalão, ele ficou com medo e decidiu fugir de Jerusalém, pois ele não queria derramar sangue na cidade santa. Ele levou consigo seus servos, seus guardas e seus filhos, exceto 10 concubinas que ele deixou para cuidar do palácio. Ele também deixou para trás Zadok, o sacerdote, e seus filhos, que levaram a arca da aliança. Mas Davi lhes disse que voltassem para a cidade, pois ele esperava que Deus tivesse misericórdia dele e o fizesse voltar. Davi também enviou Husai, seu amigo, para se fingir de aliado de Absalão e frustrar o conselho de Aitofel. Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando e cobrindo a cabeça,
enquanto alguns de seus seguidores lançavam pedras e maldições contra ele. Mas Davi confiou em Deus e aceitou a humilhação como uma disciplina. Absalão entrou em Jerusalém sem resistência e se apossou do palácio de Davi. Ele seguiu o conselho de Aitofel e se deitou com as concubinas de Davi em público, cumprindo a palavra de Deus contra Davi. Depois ele perguntou a Aitofel o que deveria fazer para derrotar Davi. Aitofel disse que ele deveria escolher 12.000 homens e persegui-lo naquela noite, aproveitando que ele estava cansado e desanimado. Ele disse que mataria apenas Davi e traria de volta todo o povo a Absalão. Esse conselho pareceu bom a Absalão e aos anciãos de Israel, mas Absalão quis ouvir também a opinião de Husai. Husai disse que o conselho de Aitofel não era bom, pois Davi era um guerreiro valente e não seria encontrado facilmente. Ele disse que Davi e seus homens estariam escondidos em algum lugar e atacariam os que o seguissem, causando pânico entre eles. Ele disse que era melhor que Absalão reunisse todo o Israel, desde Dan até Berseba, e fosse pessoalmente à batalha. Ele disse que assim eles encontrariam Davi e seus homens e os destruiriam completamente. Esse conselho pareceu melhor a Absalão e aos homens de Israel, pois era o propósito de Deus frustrar o conselho de Aitofel e trazer o mal sobre Absalão. Husai avisou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, sobre os planos de Absalão. E eles enviaram 2 mensageiros a Davi, dizendo que ele deveria atravessar o rio Jordão naquela noite, para não ser surpreendido por Absalão. Aitofel, vendo que seu conselho não foi seguido, montou em seu jumento e voltou para sua casa. Ele pôs sua casa em ordem e se enforcou, pois sabia que Absalão estava condenado. Davi e seu povo atravessaram o Jordão e se acamparam em Maanaim, onde receberam o apoio de alguns homens de Israel. Absalão também atravessou o Jordão com todo o seu exército e nomeou a Amasa, seu primo, como general em lugar de Joabe. Houve uma grande batalha no bosque de Efraim, e o povo de Davi derrotou o povo de Absalão. 20.000 homens morreram naquele dia, e o bosque devorou mais gente do que a espada. Absalão, que tinha uma cabeleira muito grande, ficou preso pelos cabelos em um carvalho, quando fugia em seu mulo. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto o mulo passava por baixo dele. Um homem viu isso e contou a Joabe, que foi até lá e matou Absalão com 3 dardos, contra a vontade de Davi, que havia ordenado que poupassem a vida de seu filho. Joabe tocou a trombeta e o povo parou de perseguir os inimigos. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram em uma cova, cobrindo-o com pedras. Davi ficou esperando ansiosamente pela notícia da batalha, e quando soube da morte de Absalão, ele se angustiou muito e chorou, dizendo: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Absalão, meu filho. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. A vitória de Davi se tornou em luto, e todo o povo se entristeceu. Joabe repreendeu a Davi por desprezar os seus homens, que haviam arriscado suas vidas por ele, e por amar os seus inimigos, que o odiavam. Ele disse que se Davi não animasse o povo, eles o abandonariam naquela noite. Davi então se levantou e foi para a porta da cidade, e o povo veio até ele. Davi decidiu voltar para Jerusalém, mas antes ele teve que lidar com algumas questões. Ele perdoou a Simei, um homem da família de Saul, que o havia amaldiçoado, e a Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, que havia sido acusado falsamente de trair Davi por seu servo Ziba. Ele também recompensou a Barzilai, um homem idoso que o havia sustentado em Maanaim. Ele também teve que resolver um conflito entre as tribos de Judá e as demais tribos de Israel, que disputavam o direito de trazer Davi de volta. Isbosete, o filho de Saul, havia sido morto por 2 de seus servos, que esperavam uma recompensa de Davi.
Mas Davi não se alegrou com a morte de Isbosete e mandou que os assassinos fossem executados. Então todos os anciãos de Israel vieram a Davi e fizeram uma aliança com ele, ungindo-o como rei sobre todo o Israel. Davi reinou em Hebrom por 7 anos e meio e depois se mudou para Jerusalém, que ele conquistou dos jebuseus. Davi fez de Jerusalém a capital de seu reino e o centro religioso de Israel, trazendo a Arca da Aliança para a cidade. Davi ainda enfrentou outras dificuldades em seu reinado. Seu filho Adonias tentou usurpar o trono, mas foi impedido por Natã, o profeta, e Batseba, a mãe de Salomão. Davi confirmou que Salomão seria o seu sucessor e o fez rei sobre Israel. Davi também foi castigado por Deus por ter ordenado um censo do povo, demonstrando falta de confiança em Deus. Deus enviou uma praga sobre Israel, que matou 70.000 homens. Davi se arrependeu e ofereceu um sacrifício a Deus no lugar onde Deus havia parado o anjo destruidor. Esse lugar era o Eira de Araúna, o Jebuseu, que Davi comprou por 50 siclos de prata. Esse lugar se tornou o local onde Salomão construiu o templo de Deus. Davi reinou por 40 anos e no final da sua vida escolheu seu filho Salomão como seu sucessor. Ele deu a ele instruções para governar com sabedoria e justiça e para construir o templo de Deus em Jerusalém. Davi morreu em paz e foi sepultado na cidade de Davi. Ele deixou um grande legado para Israel e para toda a humanidade, como um homem que, apesar de suas falhas, foi fiel a Deus e cumpriu o seu propósito. A história de Davi é uma jornada extraordinária de fé, coragem e redenção. Ele não era perfeito, mas sua busca constante por Deus e seu arrependimento sincero o tornam um exemplo atemporal. Que possamos aprender com Davi e, como ele, confiar na fidelidade e graça de Deus em todas as fases de nossas vidas.